texto de hoje é o capítulo 10, versículo 1 ao 18. A gente vai também tentar ser um pouquinho rápido, mas o texto fala que a ideia do texto é essa preparação, essa busca desse povo após Abimeleque, é a busca por um libertador. É interessante, eles poderiam ter vivido um tempo assim de retorno para Deus, de evitar os erros, olhar a história, criar novos relacionamentos, começar uma vida talvez simples, mas crescendo gradativamente ali com o Senhor no meio deles, buscando ao Senhor, buscando orientação. É assim que começa o livro de Juízes. O livro de Juízes começa com Judá, o povo buscando orientação. Eles falaram: Senhor, o que o Senhor quer que a gente faça? Deus falou: quero que faça isso. Ok, quem deve subir primeiro para a batalha? E Deus orientou e só sucesso. Mas gradativamente a nação de Israel vai perder. E agora, diante desse final de Abimeleque, eles têm uma oportunidade muito grande de refletir, buscar ao Senhor, trazer o Senhor para o meio deles, buscar a orientação dos mais velhos, para saberem aonde eles têm errado, quais colunas foram derrubadas, em que eles podem agora trazer nova paz, trazer uma tranquilidade, já que aquele domínio de Abimeleque, queria ser rei, já não tem mais. Eles estão livres até de um inimigo interno. Então, esse texto aqui é o princípio de o capítulo 10 é um princípio de um tempo também muito interessante. Essa história aqui que a gente vai ver nesses 2 capítulos aqui é uma história política, é uma história que podia ser evitada, tem ganhos, tem perdas, tem questões impensadas, tem coisas que você faz hoje, depois você vai ter que trabalhar, vai ter que recalchutar ou recuperar mais para frente. Tem decisões que você nunca imaginaria que poderia trazer tal prejuízo. Então, é um texto muito interessante. São coisas que, praticamente, algumas coisas só aconteceram uma vez na vida, na Bíblia, mas também acontecem várias coisas que são repetições. E aqui, então, nós vamos ver esse texto, a busca por um libertador durante a decadência. Durante um tempo que a nação de Israel desceu, mas desceu muito. Um tempo para eles aprenderem a lição e reformarem a fé deles para com a nação de Israel, mas perderam essa oportunidade. Vamos caminhar, então. Em primeiro lugar, o texto de Juízes vai falar de 2 homens que tentaram recalchutar essa situação em que a nação de Israel está vivendo. Esse desastre que foi o reino de Abimeleque. E aí surge um homem. Então fala o seguinte: depois de Abimeleque, Tola. É interessante o nome dele, né? Tola. Não sei se em espanhol, tola, o que é. É uma pessoa boba, né? Mas parece que ele não é tão boba, não. É que o nome é Tola, talvez no hebraico seja Tolá, né? Que sempre a última vogal é que tem uma acentuação. Então, depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, olha os nomes. O outro versículo é mais engraçado ainda, o versículo 3. Depois de Abimeleque, Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar. Sacar era uma das tribos que sempre está disposta a servir ao Senhor. Se levantou para livrar Israel. Então, restaurar, ajudar a nação de Israel a sair das picuinhas, dos erros que eles tinham. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Efraim é uma tribo muito grande, é descendente de um dos filhos de José, um lugar muito bom que eles moravam, eram ricos, mas constantemente eles estão fazendo coisas boas, mas ao mesmo tempo pisando na bola. Algumas coisas eles não estão prontos para fazer, mas depois eles querem ficam reclamando porque não tiveram junto. Então, constantemente Efraim, inclusive Efraim, futuramente, lá na época de Salomão, quando a nação de Israel vai se dividir, 10 reinos
10 tribos do norte e 2 do sul, o sul vai se chamar Judá, por causa da tribo de Judá e Benjamim. E o norte vai se chamar Efraim. E depois dessa divisão do reino, o reino do norte, essas 10 tribos que tiveram o nome de Efraim, não vai sair nada coisa boa de lá. Quer dizer, que era uma tribo de uma linhagem de José, um grande cara que teve fé, mas que vai liderar a idolatria, o pecado, vai se afastar totalmente de Deus, até que Deus vai expulsar eles por todo lugar ali e misturar com outros povos, quando a Síria vem e espalha eles. Então, Tola vai tentar livrar Israel dos problemas que ele tinha ali e tal. Morava na região montanhosa de Efraim, então era de uma tribo de Issacar. E o versículo 2 fala que ele julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Só isso que fala dele. 23 anos. Não era rei, era um governador, era um juiz. Era um cara que orientava, que ficava vendo onde estavam os problemas. Então ele conseguiu fazer uma restauração meia boca. E 23 anos. Grande tempo, né? Comparado às opressões que eles tinham de 8, 17 anos, 40 anos. Até que a nação de Israel, puxa, né? Uma pessoa conseguiu nascer e viver um tempo assim até sem nenhuma opressão. Não há nenhum inimigo que venha oprimir eles. Poxa, tempo legal, gostoso, meia boca. Mas, aí depois dele veio Jair. E tem umas coincidências aqui muito interessantes. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, Gileade, que julgou Israel durante 22 anos. O outro 23, ele 22. É interessante, Jair com o número 22, eu não sei porquê. Umas coincidências aqui, né? Ele tinha 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos. Eles tinham 30 cidades, as que chamavam a avó de Jair, até o dia de hoje, que Samuel está escrevendo no final do livro de Juízes. Samuel vai estar lá entre Juízes e Saul e até Davi. Então, Samuel que escreve esse livro de Juízes, então narra. Então, quando Samuel fala, e essas cidades existem até hoje, até a época de Samuel. Não é, a gente pode falar até hoje, nos nossos dias. As quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Ok, olha, então são 45 anos. Puxa, legal, né? A tempestade que Abimeleque causou, pelo menos veio uma bonança meia boca ali. Não tem nenhuma reclamação desses dois. Não sei o que a gente podia dizer, porque ele tinha 30 filhos, então não sei quantas esposas que ele teve, como que era a situação. Esses cavalgavam 30 jumentos. Não sei se a gente podia deduzir alguma coisa, mas é um cara que talvez tirou vantagem, né, da posição dele, daquilo, da paz que Tola conseguiu. Mas aí o texto não fala muita coisa, a gente não pode criar muito em cima daquilo que está falando. Mas 45 anos, olha que tempo legal. Já é quase 2 gerações. Pelo menos uma geração, né, os filhos nasceram e não viram essa corrupção avassaladora que a nação de Israel tinha, e criaram seus filhos. Então, pelo menos uma geração, nós podemos dizer, que não sofreu aquilo que as outras gerações sofriam. Uma geração se afastava de Deus, enfraquecia, se tornava suscetível aos inimigos. Aquela geração, em pouco da próxima, os filhos ali viviam na opressão, daqui a pouco Deus libertava, e aí os jovenzinhos ali começavam a curtir algum tempo de paz, uns 40 anos de paz, e uma próxima geração já caía de novo e se afastava do Senhor. Aí vem aquela mesma repetição. Um tempo de tranquilidades, um tempo tranquilo, esses homens estiveram governando o Senhor, mas daí no versículo 6 vai repetir: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor.
Esse novamente é uma coisa que essa frase vai se repetir igualmente. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uma das coisas que nós temos que aprender é que tem coisas que não são mal aos olhos do Senhor para nós. A gente até pode olhar na Bíblia e falar assim: ah, mas não é assim, não. Isso aí não tem problema. Então a gente acha que a gente é mais esperto. A gente tem um senso moral, um senso de juízo melhor do que o próprio Deus. Quase que estamos dizendo: se eu fosse Deus, eu resolvia todos os problemas. E aqui os filhos de Israel tornaram a fazer. Para eles era talvez uma coisa legal, uma coisa boa, uma coisa contemporânea, algo que conciliava, trazia tolerância, mas o Senhor sabia que aquilo ia redundar em mal, mesmo que tivesse alguma coisa prazerosa, alguma coisa que parecia sucesso, mas depois ia trazer problema. E o maior problema é que eles iam se desanimar com Deus, eles iam se distanciar de Deus, eles iam viver a culpa por estar longe de Deus, iam se tornar frágeis espiritualmente e, consequentemente, emocionalmente e fisicamente. Sem coragem, sem ousadia, de cabeça abaixo. E aí, ao servir esses deuses, eles vão servir os povos desses deuses. E não deu outra. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adorar os Balaíns, Astarote, os deuses da Síria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Qual é a diferença? Porque a frase no versículo 6 é a mesma. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E adoraram, fizeram outra adoração. Mas qual a diferença desse versículo aqui agora das repetições, dos ciclos de falhas passados? Qual que é a diferença? Foi a sexta quebra da aliança, um sexto ciclo de falha, de sossego, safadeza, servidão, suplicaram libertação, daí são salvos, vem o sossego, depois praticam a safadeza, depois servem como escravos ou são submetidos ao poder dos outros povos. Daí, por causa disso, depois de vários anos, tentando achar um jeito de alguma resposta, como que vai ser? Então, eles se lembram do Senhor. Aí suplicam e Deus levanta uma pessoa para os libertar. Tem todo um trabalho aí com cada uma dessas pessoas. No começo, Otoniel, Eudes, Sangar, Débora, tudo pessoas de uma credibilidade, de uma integridade muito grande. Baraque liberta, mas aí, com Débora, mas se percebe que Baraque teve que levar um chacoalhão, ele estava adormecido. Mas após Baraque, os outros, Gideão e agora esses líderes, já não têm essa força, essa integridade moral. São pessoas que Deus tem que trabalhar com eles. E uma notícia que eu dou de antemão: vai piorar. As pessoas que vão libertar a nação de Israel, cada vez mais vão ter um caráter moral, uma integridade cada vez pior. Os ciclos de falhas, eles nunca ficam na mesma altitude, eles sempre vão para baixo. Se a gente tem uma falha com Deus, e Deus nos liberta e traz de novo o sossego, não repita. Porque não vai ser no próximo nível. Vai sempre ser um nível cada vez mais baixo. Todo ciclo de falha não permanece no mesmo nível ou no nível superior. Ele sempre vai... É a lei da gravidade pecaminosa. Porque cada vez mais a gente fica com a mente cauterizada, mais inclinado para a degradação, para a decadência. O que vocês perceberam aqui que foi diferente dos outros 5 ciclos de falhas? Júlio, percebeu alguma coisa? Natália? Léo?
Rogério. O que vocês perceberam aqui? As outras vezes, eles sempre iam atrás de um povo, de um Deus. Eles se admiraram por um Deus. E normalmente até aqui era por Baal. Você lembra lá que Gideão teve que derrubar aquele poste e a deusa Zerá? Era o culto de Baal. Aqui, o que aconteceu? Foi 7 ídolos que eles foram atrás. Eles fizeram doutorado em idolatria. Antes se concentraram só numa coisinha, um ponto fraco deles, que era a inclinação para o jeitão da religiosidade de Baal. Aqui não, eles abriram o leque. Trouxeram para dentro de Israel e foram para dentro de todo tipo de religiosidade. Já foi em Nara? Ou em templos budistas semelhantes? Você vai encontrar de tudo ali. Japoneses, chineses, coreanos, australianos. Você vê que todos eles estão praticando a adoração a Buda e fazem lá tal, e jogam fumacinha e batem. Você fala, mas de onde é essa pessoa? Ela tem outros deuses. Então hoje a pluralidade é status. Por isso que Israel e o cristianismo é odiado. Porque nós seguimos o que a Bíblia fala, que existe só um Deus, o único Deus verdadeiro. Quando você expressa essa afirmação, o que você está querendo dizer? Que todas as outras religiões são inúteis e são falsas. Então, você não é plural. Você é singular. Nosso Deus é singular. E aí esse ódio não é os islâmicos contra Israel, não é o mundo contra Israel, contra a igreja. É a questão de tentar destruir e provar que o nosso Deus não existe. Que nós estamos errados. Aqueles que creem num Deus único, e nós dizemos que é o verdadeiro, o único que é verdadeiro, então para eles nós temos que ter errado. Então eles vão provar isso. Então, o fato de atacar um povo ou um grupo de pessoas que crê dessa forma, e se eles conseguirem destruir, então eles estão provando a tese deles. E essa é uma das razões que a nação de Israel é a nação mais antiga. Não porque eles são melhores que os outros povos, não porque nós estamos dizendo que a nação de Israel é picareta aqui, mas Deus fez uma aliança com eles de proteção, que faria dos descendentes de Abraão uma grande nação. Eles causaram muitos problemas na história nesse relacionamento com Deus. E Deus, então, sempre vai atrás dele para disciplinar eles, para trazer eles de volta e restaurar e manter essa aliança que Deus tem com eles. Nação de Israel e igreja não é melhor que ninguém. A única diferença é que Deus tem uma aliança e ele honra o seu nome. A tristeza aqui foi novamente a 6ª quebra da aliança e agora eles afundaram o pé na jaca. Conhece essa expressão? Agora. E tiveram 2 períodos bons, que totalizaram 45 anos, que poderiam ter voltado para o Senhor e restaurado tudo. Mas não, aquele sossego fez com que eles, pouco a pouco, talvez agora com um pouquinho mais mais tranquilidade, não tanto ávidos para ir. Não, eles foram incorporando e assimilando tudo ao redor. Como antes, versículo 7 vai falar o seguinte: então eles abandonaram a Deus e, consequentemente, vão ficar abandonados. Eles não querem que Deus viva com eles, eles querem trazer tudo que é de inútil e de demoníaco, de errado para o meio deles, e querem entrar nessa vida. Então Deus falou: não dá para caminhar com vocês. Amós fala o seguinte, né? 2 poderão andar juntos se não houver entendimento. É um versículo muito usado para casamento, né? Poderão 2 andar juntos se não houver entendimento? Como 2 bois, né, se não tem a canga, podem caminhar na mesma direção.
Tem que haver uma aliança, tem que haver um pacto. E a nação de Israel falou: eu quero cair fora, Deus. Fica no seu lugar que eu quero curtir a minha vida. Consequente, versículo 7. Novamente repetiu essa etapa. A sexta vez que acontece isso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Aí você pode até pensar, né? Puxa, mas Deus é santo. Ira é um sentimento pecaminoso. Não. A ira é revulsão contra alguma coisa. No caso de Deus, Ele é santo. Ele é puro. Então, a pureza, justiça e santidade de Deus, diante do mal, causa uma revulsão da parte dele. Se Ele não demonstrasse essa revulsão, poderíamos até duvidar que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele é reto. Mas como que Deus está? Então Deus não aceita, mas em alguns casos Ele é tolerante e Ele é longânimo. Mas a ira de Deus está ali. Uma das maiores demonstrações da tolerância de Deus, a longanimidade de Deus, foi a presença de Jesus Cristo, o Deus Filho, aqui na terra, convivendo com os homens. Como que Deus pôde conviver com a humanidade incorporada com o nosso corpo, semelhante a nós, e aceitar aqueles erros, aquelas críticas, aquelas perseguições, e ele resistir à sua ira. Revulsão é quando você tem alguma enfermidade, alguma febre, alguma inflamação no seu corpo, e o seu corpo tem um sistema de autoimune que ele percebe, tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que vai fazer mal ao corpo. Então a febre já dá um sinal, e aí os glóbulos brancos vão lá e atacam aquilo que é um problema. O próprio corpo produz mais glóbulos brancos que vão e atacam o problema, a inflamação. Aí, se você não tá, o seu organismo está fraco, não está conseguindo vencer aquilo, o intruso que é mais forte que você, então há uma necessidade de você tomar um remédio que fortaleça o seu corpo, que produza soldados para ir lá e atacar. Mais ou menos isso, né, Audrey? Audrey entende, estudou medicina, então sabe um pouquinho melhor que isso. Talvez alguém vai me criticar por alguma informação que eu fiz errado, mas é dessa forma bem infantil que eu entendo isso. Então, quando você recebe, os glóbulos brancos vão atacar, ou quando você recebe uma vacina, um remédio para fortalecer, esse processo de ataque ao intruso é a revulsão. Os glóbulos brancos não vão chegar para infecções e dizer: oi, tudo bem? Prazer, qual é o seu nome? E daí, o que você veio fazer aqui? Tudo bem? Não, eles vão lá sem piedade e atacam. Então o nosso corpo fica naquela batalha. Quando a gente recebe o Covid ou alguma influenza, a gente fica meio, borocochô aí, porque está tendo uma guerra dentro de nós, uma revolução contra o intruso, e o organismo nosso é programado para autossobrevivência, para se cuidar. E aqui então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou. É uma frase que vai acontecer em Romanos também. E é uma das expressões mais tristes que a gente encontra na Bíblia. É quando Deus tem um relacionamento, uma aliança com alguém, onde está contida promessas incondicionais e alertas para um comportamento, e essa aliança é quebrada. Essa aliança é afrontada, e o povo abandona, o povo critica, o povo está desgostoso com Deus, e chega a um ponto, e eles querem tanto, e Deus tem essa proteção moral, espiritual, emocional, até proteção física, para que nenhum povo consiga superar eles. Nós vemos cheio na Bíblia de Deus protegendo o seu povo. Mas chegando a um povo, do povo não querer mais Deus. Eu não quero que o Senhor proteja. É como a criança infantil, quando a mãe segura para atravessar o trânsito, e ela: não, me solta, me solta. A mãe nunca vai soltar a mão da criança, porque ela
tem a estultícia, é louca, não tem sabedoria ainda. Mas na vida de Deus com a nação de Israel, ele vai lutar para proteger até um ponto. Mas chega numa hora ele... Então vai. Em Romanos, fala, tem um texto que mostra uma decadência. Por terem conhecimento de Deus através da criação, não glorificaram a Deus como Deus, antes tornaram nulos seus próprios pensamentos, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, se inflamarem em seus desejos. E aí, quando chega a esse ponto de envolver idolatria, escravidão, desejos desenfreados, o que importa não é o futuro, mas é o que eu posso curtir, e por mais estranho que seja, eu quero ser o primeiro a fazer isso. Ali o texto de Romanos capítulo 1 fala, por isso Deus os entregou. Você quer ir? Então vai. E aí se afunda no pecado, mas não encontra satisfação, e o pecado está trazendo desgosto, desânimo. Deve ter alguma coisa melhor que vai me dar alegria. E aí eles querem. E aí o texto de Romanos, segunda vez, Deus os entregou. Novamente o ciclo se repete, e aí fala, Deus os entregou. E aqui então Deus entregou a nação de Israel nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Essa ideia de que Deus entregou é que tudo que tinha que ser feito, as lembranças da aliança, as lembranças do que era errado, do que era certo, tinha sido feito. Sempre, né, nesses momentos, você vai encontrar o que nós chamamos de remanescente fiel. Muitas vezes é um pequeno grupo de pessoas que se entristecem, que choram, de ver a degradação, a decadência dos seus irmãos. As pessoas choram, as pessoas tentam alertar, mas elas são desprezadas, elas são insultadas, elas são canceladas. Vocês são atrasados. Você é bobo, não aproveita a vida. Isso, na maior parte das vezes, são os velhinhos, mas sempre vai ter também um de meia idade, um jovem, e até uma criança, que de repente vai falar, poxa, vocês não têm cabeça, por que vocês estão se afastando do Senhor? Isso é loucura, não vai terminar bem. Mas o povo despreza. Isso em todas as épocas, todos os momentos da história, tanto da Israel como da igreja. Sempre tem um remanescente fiel, que vai chegar algum momento até de ser perseguido e tentado ser calado através da morte. Então, a nação de Israel se tornou abandonada, porque eles abandonaram a Deus. Não tem outra solução. Sobre essa expressão, Deus entregou. Entregar significa que Deus permite que as coisas nas quais confiamos, em vez de confiarmos nele, governem poderosamente nossa vida. Jesus falou, vinde a mim, tome sobre vós o meu jugo, a canga, que é leve, que é suave. Mas a nossa mente, nosso coração é tão burro que a gente quer sofrer, a gente quer pagar um preço caro. No momento até parece que nos sentimos livres. Agora posso fazer o que bem entender. Mas depois, aquilo que buscamos, que a gente pensava que nós éramos donos, que tínhamos aquilo que nós podemos fazer, aquilo que buscamos vai nos governar. E o governo dessas coisas não é leve, é pesado, é desanimador, é solitário. Olha só, Deus entregou. O que significa isso? Entregar significa que Deus permite que as coisas nas quais confiamos, e antes Ele não permitia isso,
Para quem está dependendo de Deus, para quem está consagrando a sua vida, andando na vontade, buscando a vontade de Deus, Deus não permite com que o nosso coração seja enganado com essas coisas. Mas quando a gente é enganado, a gente não quer orientação, não quer a advertência de Deus, não busca a vontade de Deus, então Deus permite que essas coisas nas quais confiamos, em vez de confiarmos nele, governem poderosamente nossa vida. Não é mais desejo. Essas coisas passam a afetar a nossa vontade. Nós não, passamos a não ser mais livres. Nossa vontade é extinguida. E aí então vem a idolatria e a escravidão que andam de mãos dadas. A idolatria e a escravidão andam de mãos dadas. Idolatria resulta em escravidão. E escravidão resulta em idolatria. E a filha da idolatria e escravidão, sabe o que é? É imoralidade. A pessoa perde qualquer senso de limites para si mesmo. Ela não consegue mais resistir. Como ela perdeu a vontade, que é a parte decisória, ela só atende os desejos. Tem até, assim, um desejo de sair daquela situação, um desejo de não continuar naquela situação. Existe até uma culpa, mas a vontade está extinta. Não existe vitamina na vontade que possa levar a pessoa a tomar decisões e parar. Ela não consegue. E aí o desejo domina. E a vontade que está extinta é para outras pessoas, ou outras coisas. Então, pode ser coisas materiais, eventos, situações. Aquilo domina, oprime, trazendo desânimo, trazendo isolamento. É uma coisa que, sabe, e aí todos os transtornos emocionais vêm e assolam a pessoa. Então, Deus, vocês não querem aprender, vocês não querem se recuperar, não querem aproveitar essa reforma que Tola e Jair fizeram? Vocês querem ir atrás dos sete nações, 7 ídolos que tem por aí? Ok, então vão. Só que chega um ponto que o calo dói. Não tem mais a vontade para tomar uma decisão e dar um basta, então tem que buscar ajuda. E aí o calo doeu. Aí, Fabiano, mais uma palavra para você aqui. Metanoia. Daqui a pouco a gente vai entender, acho que alguns já sabem dessa palavra. Versículo 10. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. Que legal, olha só! Né? Doeu o calo lá, e eles agora chegam aqui e com palavras boas, palavras certas. Não tem racionalização, não tem desculpas, não tem nada. Eles falaram claramente: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos. Pecaram e deixaram. Esse foi o erro. É interessante que quando Deus chega lá com Adão, quando Adão pecou, ele está escondido, Deus chama: Adão, cadê você? Adão! Ah, estou aqui. Por que você se escondeu? Ah, porque tive medo. Por que você teve medo? Ah, porque a mulher que o Senhor me deu da fruta para mim comer. Quem que foi o culpado, então? De Adão ter comido a fruta? Hã? Deus, porque ele não pediu. Deus deu um sono para ele, e do outro dia, quando ele acordou, estava Eva lá. Porque Deus achou que não era bom ele ficar sozinho. Então, a culpa foi de Deus. Deus chega para Eva e fala: Eva, o que você fez? Ah, a serpente me enganou. Quem criou a serpente? Deus. Quem é o culpado? Deus. A gente não vê isso aqui. Será que é uma metanoia? O que é metanoia? Metanoia é a palavra grega para arrependimento. Em outras palavras, é mudança de mente. Quando você vê a palavra arrependimento, você pensa em quê? Emoção ou mais razão?
Qual a porcentagem que você acha que no arrependimento tem emoção e tem a razão? Hã? Sim, mas quando a gente pensa numa pessoa e a gente fala, a pessoa se arrependeu, como que você identifica se essa pessoa arrependeu mesmo? A pessoa chorou, derramou lágrimas. Eu me converti aos 16 anos e os pastores antigamente eles eram muito evangelistas. Não sei se você pegou essa fase também. Então todo sermão era evangelístico. Então a tarefa dos membros da igreja era trazer pessoas para a igreja para ouvir a mensagem evangelística e todo mundo lá ficava orando, assim, olhando assim, tal, né? E aí tem o apelo, que do apelo inicial era muito legal, tinha muito valor, teve muito valor. Eu me converti dessa forma. Eu tive apelo, mas não atendi o apelo. Eu saí brigado com o pastor, queria provar para ele que ele estava errado. Fui para Jeremias e aí descobri que eu estava errado. Aí eu fui lá e me dobrei lá, né? Mas a gente ficava olhando quantas lágrimas caíam. Se a pessoa estava tremendo, com medo do inferno, que era a mensagem evangelística. E algumas pessoas iam lá e... sei não se arrependeu, não. Nossa ligação, a ligação que a gente fazia é que a emoção era a demonstração do arrependimento. E aí aquela pessoa, depois de um tempo, aquela pessoa que ficou firme assim e tal, você via que ela mudava a ideia que ela tinha, o entendimento que ela tinha sobre Deus e sobre ela mesma, o entendimento que era necessária a salvação em Cristo somente. E aquela pessoa que se emocionou, estava se emocionando na vida e no mundo, estava nem aí. Teve alguns dias de ajuste só, mas depois não queria saber nada com Deus. E algumas vezes ia para um acampamento, naquele ano, tinha aquele momento do culto da fogueira lá, chorava. Só no outro ano que voltava a chorar. Então ela quase ficava desidratada, mas não tinha nada a ver com Deus. E aqui, a metanoia, ela tem mais a ver com a mente, a mudança de pensamento a respeito de mim, de Deus, do meu pecado, que quando a gente se afasta de Deus, a gente coloca na nossa cabeça algumas ideias, e a gente alimenta essas ideias, e todo dia a gente tem que dar uma injeção nela para nos convencer de que isso é o certo, mesmo sabendo que é errado. Mas quando nos arrependemos, a gente, nossa, eu estava errado. E aí você muda de direção. É quase que você está em... Então, ela envolve razão, ela envolve emoção, porque traz uma tristeza, mas ela não traz destruição. Ela visa a reconstrução, ela visa acertar o caminho. Então, envolve comportamento. No outro dia, a pessoa está reconstruindo com alegria a sua vida. Pensando diferente, planejando diferente, não mais se sustentando em falsos alicerces. Olha só o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 7, sobre a palavra metanoia. Os coríntios tinham afrontado Paulo, tinham criticado Paulo. Eles tinham até um rapaz na igreja fazendo um negócio grave, imoral, que Paulo fala, olha, nem entre os pagãos, aqueles que não têm nada a ver com Deus, eles aceitam uma coisa dessa, e vocês estão aceitando aí. E o rapaz não queria mudar, e nem a igreja achava necessidade do rapaz mudar. E aí, quando Paulo escreve para eles, mostrando o perigo, o erro, uma parte da igreja entendeu, mudaram a mente, se arrependeram, e aceitaram as orientações de Paulo. Então Paulo fala assim, mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, não porque eles ficaram chorãozinho lá, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. O arrependimento constrói. Então ele pode ter uma dose de tristeza, porque, puxa, eu pensei que sempre estava certo, eles se vangloriavam de ser amorosos lá em Corinto, e aceitando o rapaz naquele erro. E a ideia, né? Quem que vai ser o louco de confrontar? E a maioria achava que, por serem coríntios lá naquela região onde havia várias culturas, vários povos, então você tem que ser tolerante a todo tipo de cultura.
E eles começaram a fazer isso dentro da igreja. E Paulo fala, mas agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Então não adianta só ficar triste. A tristeza pode acontecer, mas ela tem que levar ao arrependimento. Aí Paulo fala, pois vocês foram entristecidos, foi Deus que produziu esse entristecimento em vocês, para que de nossa parte, isto é, através de mim, não sofresse nenhum dano. Então, que Deus não produzisse uma disciplina, uma punição para eles, porque eles estavam naquela situação. Então, a tristeza veio, os levou ao arrependimento, e eles escaparam de serem punidos, disciplinados por Deus. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, para a mudança, para o crescimento, para a saída de uma situação perigosa, que a ninguém traz pesar, ela não é pesarosa. O arrependimento, ele liberta. Mas a tristeza do mundo produz morte. Lembrou de alguém? Alguém que ficou triste por aquilo que fez, e essa tristeza produziu morte na vida dele? De quem você está lembrando? Hã? Judas. É o remorso. É uma tristeza pesarosa, não liberta, não produz arrependimento, porque não vem humildade, e aí a pessoa quer punir a si mesmo. E se destrói. Aqui a metanoia é esse arrependimento. Então, o povo clama a Deus com as palavras corretas. Aí a pergunta que a gente vai fazer, se você fosse Deus naquele momento, ouvindo o povo, você acharia que era uma metanoia que estava acontecendo com o povo? Porque, olha, pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. Nós temos que entender uma coisa. Acho que isso aí não precisa nem entender, a gente já sabe. Nós não somos Deus. Primeiro fato. Segundo fato, nós somos facilmente enganados. Terceiro fato, esse engano muitas vezes ele surge por causa da aparência. Aquilo que nós vemos muitas vezes nos atrai, nos seduz, parece uma coisa sincera, parece que é uma coisa verdadeira, e a gente, tentando ser sincero, verdadeiro, simples como as pombas, nós nos deixamos levar. E daqui a pouco, depois de um tempo, a gente percebeu que foi enganado, foi iludido. E aí vem aquela... agindo certo, fazendo o que é certo. Mas a gente... e algumas vezes a gente pode até se arrepender e prometer para nós mesmos, nunca mais eu caio nesse engodo, nesse engano. Mas se você é de Deus, você vai cair outra vez. Fazendo certo. Estão entendendo o que eu estou falando? Você ser enganado por alguém, por causa de aparência, por causa das palavras, por causa né? Pessoas são muitas vezes espertas, têm mestrado, doutorado em como enganar o coração de pessoas que querem fazer o bem. Por isso que muitas vezes os policiais, a pessoa conta cada história, e na hora que você ouve, se vê um vídeo assim, você vê um cara contando a história, você quer sair e abraçar o cara, e o policial vai apertando, e daqui a pouco ele descobre que era tudo mentira. Mas, na nossa singeleza, nossa simplicidade, a gente cai. Tentaram fazer várias vezes isso com Jesus. E aí você vê que Jesus dá umas respostas meio de lapada na pessoa. Quando chegava assim, bom mestre, eu sei que o Senhor tem palavras de vida eterna. Aí, o que Jesus falava para ele? Por que você me chama bom? Oh, mas Jesus devia aproveitar. Olha, ele está me chamando de bom, está vendo? Eu sou reconhecido pelas autoridades. Jesus dava, por que você chama bom? Só Deus é bom. Você está falando que eu sou Deus? Então Jesus ele pegava uma coisa que era errada e já partia para outro cara, o cara ficava desnorteado. Tentavam seduzir Jesus de todas as partes, de todas as formas. Agora, Jesus, né, é o homem pleno, é Deus. Nós não. A experiência nossa, muitas vezes, cria habilidades para a gente discernir o Espírito. Tem pessoas que têm mais facilidade de discernimento, de pegar algumas coisinhas por trás.
Algumas vezes essas experiências nos deixam até frios. Nossa, eu estou saindo um pouquinho, mas vamos voltar aqui. Palavras bonitas diante de um Deus gracioso, um Deus misericordioso. Para mim, tudo bem, acabou, nossa, que legal, parabéns. E olha, os outros povos, as 7 quedas que eles tiveram, só de Gideão lá, que Deus, quando eles clamam a Deus por causa do calo está doendo, Deus manda um profeta para dar uma. Por que vocês estão clamando para mim? E aqui eles clamam novamente com palavras. Lá em Gideão, o povo queria que Deus libertasse eles. Aqui não. Aqui eles já chegam direto com o problema. Pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. Eles dão um endereço, eles apontam o pecado. Eles não vão para racionalizações. Sabe o que é racionalização? É você dar uma razão por que você fez tal coisa. Eu sou uma pessoa assim que gosto de pegar as coisas que estão dando bobeira aí para mim. Porque no ventre da minha mãe era muito pobre e uma vez ela pegou um Danone lá no supermercado. Então eu tenho. Vá contar outra história. É porque o seu coração é pecaminoso. Então a nação de Israel aqui não faz racionalização. Eles não acham desculpas. Eles simplesmente apontam: pecamos contra ti. Se lembra o filho pródigo? Ele foi se afastando, se afastando, se afastando. Quando foi o ponto de retorno? Quando ele caiu em si. E ele fala: direi ao meu pai, pequei contra os céus e contra ti, contra a terra. Palavras que a gente fala: será que houve metanoia mesmo? Versículo 11. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel. É bonito aqui que Deus mantém, apesar de um povo que o abandonou, Deus vem e mantém o relacionamento. Não sei se Deus levantou uma pessoa, não sei como foi isso, se foi através dos sacerdotes, não sei como, mas o povo ouviu a voz de Deus de alguma forma. E Deus fala o seguinte: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimiam vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei da mão deles? Isto é, toda vez que, olha a quantidade de povos que fizeram mal para vocês, vocês clamavam para mim, e eu não livrei vocês? Se lembram? Versículo 13. Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, não é mais outro Deus, é outros deuses. Olha a frase: por isso não os livrarei mais. O que a gente conclui então daquelas palavras que a nação de Israel falou? Pecamos contra o Senhor, abandonamos o Senhor, servimos aos Balaíns. Deus conhecia o coração deles. Nós entendemos aquelas frases como coisa muito bonita, perfeita. Mas a ideia que dá aqui é que essas 6 quedas que eles tiveram, eles aprenderam a como usar as palavras corretas diante de Deus. Eu não sei que exemplo que a gente podia dar aqui, mas quando você pisa na bola várias vezes, você sabe como restaurar o relacionamento. O marido com a esposa. De vez em quando você, puxa, pisei na bola se eu trouxer um buquê, vai resolver o problema. Eu chego lá: desculpa, pequei contra você, toma um buquê, a mulher se derrete. Eles queriam dar um buquê para Deus, dar um pudim para Deus, falar algumas palavras doces. Eles estão achando que Deus não conhecia o coração deles. E um estava fazendo diante do outro, um incentivando o outro, e um dando aparência para o outro, que estavam arrependidos. Então é um movimento religioso, artístico, dramático. Quer aprender como fazer drama?
Quem melhor faz drama? Hein, Ana? Hã? Os ninhos. Eles são espetaculares. Tem momentos que parece que você fala, nossa, ele está morrendo, ele está chorando. Não é quente? Depois, e ficam vermelhos. Ele não consegue respirar. Depois. Júlio? Rogério? E olha que é o versículo 13 mesmo, né? Não sei porque o 13 tem essas. Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Deus dá a razão. Vocês me abandonaram. Eu não abandonei vocês. Inclusive, nesse momento que vocês estão clamando a mim, eu estou ouvindo vocês. Por isso, não os livrarei mais. Nós vamos ver no livro de Juízes algumas coisas que são estratagemas, estratégias de Deus. Os pais têm que ter muita sabedoria para usar de artifícios em como trazer maturidade e experiência para os filhos. Parece que aqui você tem um Deus maldoso, um Deus humano, um Deus caprichoso, mas tudo no relacionamento. Deus é um ser perfeito, justo, puro e santo, fiel, mas Ele trabalha com um povo que tem a sua aliança, ao qual Ele quer levar esse povo à perfeição. Ele quer trabalhar no caráter desse povo. Esse povo é infantil, pecaminoso, inclinado para o pecado, com a natureza pecaminosa, gerando pecadores após pecadores. Então, alguns comportamentos de Deus que parecem humanos, são caprichosos, parece que nós nunca poderíamos encontrar esse tipo de comportamento na pessoa de Deus. Ele é um comportamento de sabedoria. Se lembra Salomão? Pediu sabedoria para Deus, a sabedoria veio de Deus para ele. Duas mulheres, uma deitou em cima da criança, matou a criança e falou que a criança da vizinha era dela. E as duas começaram a brigar e foram para Salomão. Salomão falou assim, me dá uma espada aqui. Vamos resolver rápido esse negócio. Me dá uma espada, eu corto a criança no meio e cada uma fica com a metade. Uma fica do lado esquerdo, do lado direito, ou se cortava pela metade, não fica as pernas, não fica a cabeça. A verdadeira mãe fez o quê? Não tinha teste de DNA. Não, pode ficar com ela. Salomão, é sua. Então, algo que na hora parecia uma loucura, parecia uma desumanidade, uma crueldade, foi a forma, com sabedoria, para apurar uma informação que estava escondida. Salomão não sabia, mas ele teve que fazer esse estratagema, essa estratégia, para trazer a verdade à tona. Deus sabe. E mesmo assim sabendo, ele precisa que o povo entenda o que está no coração dele. Deus sabe o que está no coração deles. Mas o povo precisa saber isso. O povo precisa descobrir. E uma das coisas que, não sei se você já passou por isso, já teve algumas crises existenciais, né, como o Silvio fala muito, é que na sua caminhada de conversão, você vai descobrindo como é o seu coração. Como que você pensa. Você vai caminhando em santificação, em aprendizado, em conhecimento, e você olha o seu passado, puxa, eu pensava desse jeito, isso aí é errado. Por isso que o Coríntios fala, estamos crescendo de glória em glória à imagem de Jesus. Cada vez mais nós vamos crescendo à imagem de Jesus. Então, esse crescimento visa entendimento, compreensão, principalmente a nosso respeito e ao respeito de Deus. Então, algo que parece assim uma coisa cruel, por isso não os livrarei mal, é um estratagema de Deus. E Deus fala o seguinte, versículo 14, vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que Ele os livrem no tempo de aperto. Vai lá. Vocês não buscaram Ele? Por que agora apertou o calo, né? Vocês estão vindo para mim. A ideia que Deus está falando, eu não sou desse tipo. Eu tenho relacionamento com vocês, não sendo ídolo e vocês sendo os adoradores desse ídolo. Isto é, vocês manipulam. Não é Santo Antônio que as solteiras pedem
um marido, um namorado, e aí ficam lá, colocam Santo Antônio num lugar evidente, lá não sei que lugar, parece que tem um lugar especial para colocar. E se no prazo o Santo Antônio não trouxe um marido ou um namorado, o que se faz? Coloca ele de ponta cabeça, castigando. E aí tem as palavras certas, né? Abracadabra, né? Tem as palavras que você tem que fazer, ou deixar comidinha, ou deixar um enfeitezinho. Então, Deus está querendo limpar a nação de Israel desse conceito de que Deus é um ídolo. O relacionamento com Deus, com Deus, em que Ele nos protege, não é pegar uma Bíblia num salmo e deixar aberta na entrada da casa. Não é colocar tabuletas lá nos portais, no umbral da casa lá para proteger. O que é isso? É uma coisa que eu dei para vocês, vocês têm a ver comigo, mas vocês estão usando como idolatria, como ídolo. Então Deus vai mexer. Olha, o negócio aqui não está bom, não. Não é vir para mim e dizer palavras, receber uma oração de um líder da igreja, de um pastor, ou cumprir 7 cultos seguidos. Isso é idolatria. É entender que Deus é um ídolo que deve ser servido com rituais, com palavras, com rezinhas. Então Deus quer mexer com a nação de Israel e mostrar aonde está o problema. E aqui a gente vai detectar alguma coisa. Parece que acontece. Versículo 15. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos. Parece que essa afirmação ela está bem diferente daquela primeira afirmação. Parece que essa afirmação está relacionada ao fato deles entenderem, deles tratarem Deus como ídolo. Nós estamos pecando agora. Não a terem abandonado a Deus e ido atrás de Balaim, mas é pelo conceito que eles tinham de Deus. Nós pecamos. E aí eles chegam, não está falando abandonamos, mas ele fala assim: fazem-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda dessa vez. Faz. A ideia que eles estão falando é melhor estar debaixo da tua ira do que dos pagãos. É melhor estar debaixo da disciplina do Senhor, porque a justiça, a disciplina do Senhor, ela tem início e tem fim, mas a tua graça não tem. A tua misericórdia se renova toda manhã. Então, o que o Senhor quiser fazer conosco, faz. Eles se lembraram de que Deus era gracioso, Deus era um Deus de relacionamento, é um Deus Pai, que mesmo com a disciplina produz restauração. Os ímpios, o mundo, os deuses, os ídolos, eles só querem cada vez mais o nosso mal, e quando não formos mais úteis, somos despejados. Eles não conseguem nos salvar, não conseguem proteger, porque não são nada. E eles mostraram o comportamento aqui, versículo 16. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram ao Senhor. E ele já... Ok, vamos parar aqui. Então eles pediram para Deus nos livrar ainda dessa vez, e aí eles tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram ao Senhor. A mesma coisa que aconteceu com Gideão. O povo clamou por libertação, mas Gideão foi de noite destruir a estátua de Baal e a estátua de Azerá, que estava no quintal dele. Parece que toda a casa tinha um quintal. Então, eles ao mesmo tempo clamaram o socorro de Deus, mas estavam continuando com a idolatria, com seus ídolos. Não queriam deixar de ser dominados por aquilo que era vazio, por qualquer outra coisa. E aqui aconteceu a mesma coisa. Eles disseram para Deus: pecamos, abandonamos o Senhor, mas agora, quando Deus falou: não vou mais atender, aí então eles foram providenciar aquilo que era necessário: o abandono, a retirada, o deixar os ídolos. Não sei quantos de vocês recebem pedidos de oração. Ora por mim, fala o pessoal da igreja, ora por mim.
Mas a pessoa não quer nada com Deus, ela quer um passe espírita sobre ela. Até ela falar, quem sabe até eu vou na sua igreja. E não precisa vir na igreja. É como se fosse mais um degrau que tornasse ela merecedora de Deus, então, distribuir graça para ela. Resolver o problema dela, porque ela está tão envergonhada, ela está assustada, ou assustado. E até pode ficar alguns dias no nosso meio, mas nunca vai achar graça, nunca vai ter desfrutar da alegria, porque o coração não removeu os ídolos. Olha só aqui, eu tive uma dor de cabeça com esse versículo 16. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. Segunda parte. E Deus, ele, já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Tranquilo? Entenderam? Então parece que Deus estava retendo a sua compaixão, e agora, quando ele viu essa mudança real na vida do povo, Deus foi lá e deu a compaixão. Né? Só que as palavras que são... Parece que essa tradução é mais... E todas as Bíblias falam essa mesma ideia. Mas por causa, talvez, do contexto, daquilo que está acontecendo. Mas olhando o que está atrás e as palavras que são usadas nesse versículo, o que está atrás é que a ira de Deus se acendeu e Deus os entregou. Então, o que aconteceu? A ira de Deus veio sobre, a disciplina de Deus veio sobre a nação de Israel. E Deus mantendo ali. Quantos anos que foram? Até eu esqueci. Hã? Não. A ira do Senhor, 18 anos. Então, 18 anos, o povo não teve escapatória. 18 anos, eles ficaram presos e debaixo da ira do Senhor. Mas como a ira do Senhor era processada na vida deles? Através dos inimigos. Os inimigos não tinham poder. A nação de Israel, talvez, fisicamente, vamos supor, talvez tivesse até mais força. Mas como Deus, é Deus que, a ira de Deus que se acendeu e veio sobre a nação de Israel. E ele trouxe os inimigos para oprimir. Ele usa instrumentos malignos para fazer o bem que ele queria, que era a disciplina contra o povo. E durante 18 anos, não é isso? 18 anos, Deus reteve a disciplina aí, até que esse povo vem e clama a Deus. E aí Deus fala, ameaça, não vou mais atender. Daí eles confessam e mudam. E aí vem esse texto. E ele já não pôde reter a sua compaixão. No original, ele não pôde reter mais, ou ele não reteve mais a labuta. Não é a palavra compaixão que é usada aqui, mas o pessoal entendeu que poderia ser compaixão. Mas eu não sei se eu estou errado. Quando todo mundo pensa de um jeito e você pensa só você, algumas pessoas, algum outro lá, mas também pensa desse jeito, então é muito perigoso. Possivelmente está errado. Mas eu acho que é uma possibilidade. Que Deus não pôde mais segurar a sua disciplina sobre o povo. Então Deus remove a disciplina. Deus agora então vai abrir espaço para o livramento. E Deus vai agir para livrar o povo. Eu acho que as duas, ao mesmo tempo que Deus ele não consegue mais, não é que não consegue, ele não tem a vontade, a decisão de reter a disciplina sobre o povo, ao mesmo tempo, ele usa de compaixão. Ao retirar a disciplina, ele está usando de compaixão. Mas aí fala que, dá a ideia, essa tradução, que em outras traduções é por causa da desgraça. Isto é, Deus sentiu dó do povo. E aí, ai, tadinho, realmente vocês estão sofrendo. Deixa eu tirar, eu estou agindo, então eu vou livrar vocês. Gente, o mundo aí fora fala para a gente não disciplinar os filhos. Não, você não pode dizer não para o seu filho. Você não pode usar vara com o seu filho. Não pode.
E aí a gente cai na conversa deles e a maioria de nós não usa, até perder privilégios, né? Ou tirar um privilégio durante um tempo por causa da desobediência, a gente não usa. Por quê? Por que a gente é inclinado a não corrigir os nossos filhos, a tirar um privilégio, não deixar ir para uma festinha de amigos? Por que em certas situações a gente tira isso? Porque a gente é mau? A gente não gosta de ver a felicidade dos nossos filhos? Por que usa 3 varadinhas lá, ou varinha? Não pode também espancar com taco de beisebol, mas um stick de cola quente é o melhor que tem, porque ele é flexível, dá uma dorzinha controlada ali. Não é também, né, ficar a noite toda com reio, com chicote ali, com fio de ferro, como os nossos pais, sapato, sandálias, né, o melhor produto que era usado, as sandálias havaianas, né, elas voavam e achavam você onde você estava. Não é assim. Mas a Bíblia fala com a vara, a força controlada, com a quantidade certa, só para causar uma dor física pequena, mas para lembrar a criança que ela é estulta, e a estultice tem que remover do coração dela. Nós não fazemos isso porque vê aquela coisinha tão bonitinha aqui, aquelas nádegas assim, tão fofinha, cor-de-rosa. Nossa, eu vou dar uma varadinha aí, e depois, mais para frente, será que vai deixar uma marca, vai ficar um vermelhão ali? Então, nós não fazemos isso, e aí tentamos convencer a criança, falar com a criança, que o cérebro dela é pequeno, e não tem condição de entendimento, compreensão. Nós não queremos fazer isso para nos poupar. Deus não poupou o seu próprio filho. Deus não existe para satisfazer os nossos desejos. E isso, ídolo que não existe, é que satisfaz. Deus não. Ele tem um projeto de vida para nós. E esse projeto é chegarmos a sermos a imagem de Jesus. E vai custar. Custou o preço de Jesus na cruz. Ele não poupou Jesus para nos dar tudo aquilo que será realizado em nós. Pode ser essa interpretação, então, aqui, por causa da atitude do povo, Deus removeu a sua ira que estava sobre o povo, e também fazendo isso, ele está sendo compassivo. E a compaixão aqui tem a ver com a misericórdia, tem a ver com a graça. Deus removeu aquilo que o povo merecia, Deus não deu mais aquilo que o povo merecia, e Deus deu algo que o povo não merecia, que é agora a libertação. E aí vai acontecer alguma coisa. Versículo 17. O Chapolin Colorado vai ter que atender eles. E vai vir a pergunta: quem poderá nos salvar? É essa a frase, Chapolin Colorado? Quem poderá nos salvar? É isso mesmo? Defender, é isso. Eu fiquei pensando, mas minha memória... Então, vou até correr. Quem poderá nos defender aqui? Então, a situação vai acontecer. Deus é que está por trás. Se lembra lá com Jefité? Deus provocou um espírito e tal, e aqui Deus que está levando esses inimigos e a nação de Israel também. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Então, os inimigos vêm lá. Vão para um lugar de acampamento, de frente com a nação de Israel, para brigar com Israel. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. É um lugar quase em frente do outro, com uma região para poderem batalharem. Então, o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. As outras vezes o povo clamava, Deus levantava. Agora eles que estão buscando o libertador. É interessante que Deus deixou eles. É como o povo que vai querer um rei, e aí vão atrás e falaram: olha, achem um burro que esteja atrás das jumentas do seu pai, esse vai ser o rei de vocês. Vocês querem um rei segundo o coração de vocês? Então, achem. Então, a ideia é que eles que tomaram a iniciativa perguntaram e ainda fizeram a promessa: ó, quem fizer isso, quem for esse cara que vai encarar a situação, liderar a situação, será o chefe de todos os moradores de Gileade. Esse cara será o cara, o rei, o governador. Então, a ideia é de alguma coisa que atrai, né? Porque uma pessoa dessa vai receber todos os privilégios, vai ter a sua casinha,
não vai precisar trabalhar tanto, então vai ter a ocupação, a obrigação de orientar o povo, e vai ser um referencial do povo, que aquele cara vai ser o representante e o embaixador da nação de Israel. Então é algo que atrai qualquer um. A pergunta é, quem que quer essa bucha? Quem quer pegar? Porque ser candidato só para viver no trono é uma coisa, agora, para conseguir chegar numa casa paradisíaca, vai ter que ganhar a guerra, vai ter que liderar o povo para ganhar a guerra. Quem que será, hein? Cenas do próximo capítulo, domingo que vem. Termina o capítulo 10. E por isso que a tese do capítulo 10 hoje é a busca por um libertador durante uma decadência. Isto é, o povo está decadente, 18 anos, não é mais soldado, não guerreiam. Então, como levar esse povo a ter uma vitória com muitos inimigos, principalmente os amonitas, que eram um povo de guerras. Algumas frases só para a gente pensar, que a gente já viu. Deus não é o ídolo que possamos manipular com nossas emoções, palavras, razões, choros, lamentos, rituais, arrependimentos, promessas. Sabe? Eu não sei quem falou essa frase. Não sei se foi um Caiado, não sei. Mas teve uma conversa e a pessoa começou a falar algumas coisas e ele falou assim, olha, se você vier com esse tipo de conversa, a gente não vai terminar bem. Quer dizer, ele daria o troco. Né? Então, Deus está falando, se você vier com essa ideia de que eu sou um ídolo, não vai terminar bem. Então, venha de forma correta. Quando o ídolo nos escraviza, precisamos servi-lo ainda mais. Desejos simples, coisas boas, mas quando já aniquilamos a nossa vontade e damos vazão só aos desejos, daqui a pouco a gente está escravizado, a gente não consegue. E olha, são coisas boas, são coisas... Nesse mundo avançado de tecnologia, tem muita coisa que já está... A gente está lutando para isso, né? Jesus abandonado na cruz nos mostra o quanto é grave a infidelidade a Deus. Jesus nos representou na cruz, ele tomou sobre si a nossa... Não que ele foi contaminado, ele se tornou pecaminoso, mas ele recebeu a condenação de Deus contra nós. E aquela condenação foi brutal. Desde a prisão dele em Getsêmani, até os julgamentos que aconteceu durante o dia, até o açoite, depois pregado na cruz, estando 3 horas ali na cruz e depois enfrentando a morte. Ali é a demonstração do quanto Deus abomina a nossa infidelidade a dele. Se a gente pensa que Deus é um ídolo, a gente acha que qualquer coisinha resolve. Somente a nossa confissão, o nosso arrependimento, a nossa metanoia e crer que o problema foi resolvido em Jesus, consegue aplacar a ira de Deus contra nós. Deus tem o direito de reter sobre nós a sua disciplina. Isso é temporário, visando o bem, mas a misericórdia do Senhor não tem fim. Então Deus tem todo o direito de aplicar em nós a vacina correta, que dói, que talvez vai trazer um pouco de febre, vai trazer alguns dias de cama, mas depois traz saúde. O mal é eliminado no nosso meio. Deus tem esse direito. Algumas vezes a gente pede para Deus nos libertar do nosso inimigo, mas é Ele que está agindo. Eu não sei porquê. Não sei se o Júlio percebeu isso, talvez vai concordar comigo. O texto de hoje de Salmo 119 parece que é um coração. Ali Esdras que escreveu esse salmo, o cara era fantástico, mas parece que ele coloca o coração dele para que o coração dele tenha as vitaminas necessárias, o hormônio necessário para evitar cair nessa situação que nós vimos hoje do povo. Vamos ler o Salmo 119 juntos? Versículo 9 a 16. O Júlio explicou algum texto, mas essa é a fórmula correta
para a gente evitar adorar ídolos. Fazer com que a nossa vontade seja forte, seja sensível, seja esperta, que não que submeta os nossos desejos à direção de Deus. Jesus, os desejos dele era não enfrentar a cruz. Ele fala assim: Pai, se for possível, desejo, afaste de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Então, Jesus, tinha a capacidade de submeter os desejos lícitos, que era não enfrentar a morte, a dor, o sofrimento, o abandono, mas para submeter isso, que era tão lícito para ele, mas para que a vontade de Deus fosse na vida dele. Então, esse salmo parece isso, é como nós podemos ter uma vontade fortificada. Não vamos abolir os desejos lícitos, pelo contrário, quando a gente tem a nossa vontade fortificada, os desejos são mais prazerosos, não trazem culpa, porque a gente sabe que em qualquer coisa que nós estivermos comendo, bebendo, sexo, passeio, a gente está agradando a Deus, não traz culpa. Olha só, vamos ler juntos? De que maneira poderá o jovem... Vamos lá? Forte. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Isso é um escudo para a nossa vida. E quando a gente consegue se apropriar de todas essas verdades aqui, podemos até pecar. Mas não vai passar 18 anos em que Deus vai ter que trazer. Podemos até pecar, mas na hora que pecar, Deus, o que eu fui fazer? Deus me perdoe. Não por causa do medo da disciplina, mas porque a gente ofendeu um Deus tão bom, tão perfeito, tão amoroso, o nosso amado, o nosso querido, nosso melhor amigo, o nosso Salvador. Nós nos entristecemos sempre quando a gente ofende, quando a gente... E até vamos até essas pessoas: desculpa aí. Não, você não fez nada. A pessoa nem... Não, mas eu ofendi você. Eu machuquei você. Através da minha palavra, através do horário, qualquer coisinha. A gente passa a ter uma revulsão muito rápida para já acertar, porque a gente não pensa nunca em ver a pessoa que a gente mais ama triste, e que haja a possibilidade de haver uma manchinha no relacionamento. Amém?